A história de hoje é curta, mas ela nos dá um bom tema para conversarmos sobre opiniões e como mestrar uma mesa de RPG. Então, sem mais delongas, bora pro post. O título desse post é Me expulsaram de um jogo por saber matemática. Um amigo meu me convidou para jogar em uma mesa de D&D que ele já participava fazia um tempo. Como um dos jogadores teve que sair por algum motivo, e como eu já conhecia os outros jogadores, eu resolvi aceitar a proposta. Por outro lado, eu nunca tinha conhecido um mestre dessa mesa antes. Eu e ele fazíamos parte da mesma comunidade online, mas nunca tínhamos interagido antes. Ainda assim, o mestre já tinha ouvido falar de mim e eu já tinha ouvido falar dele. Então, nós não vimos nenhum problema em eu entrar no lugar do outro jogador. O mestre até tinha sugerido uma reunião individual antecipada para poder criar meu personagem e me colocar em dia com o enredo da história. Assim, eu poderia ser encaixado facilmente durante a próxima sessão. Eu quero aplaudir esse mestre, porque poucos mestres fazem isso de preparar o jogador antes de colocar ele na história. Fazer uma sessão zero individual com um jogador que está prestes a entrar em uma campanha que já está acontecendo faz muito bem, não só para o jogador, mas também para o mestre, porque ajuda ele poder encontrar formas criativas de encaixar esse jogador dentro da campanha que já está acontecendo. Então, eu aplaudo esse mestre pelas decisões que ele fez até agora, mas a história só está começando, então vamos continuar com o post. Eu então fui adicionado ao servidor do Discord e na mesa do Roll20, e depois nós entramos em uma ligação. A minha ficha de personagem já estava praticamente pronta. Como eu e ele já tínhamos jogado várias vezes antes, então gerar um personagem foi extremamente rápido. Os tokens foram criados e enviados junto com 1 ou 2 parágrafos da história do meu personagem. Então, eu já estava com tudo pronto para a próxima sessão no fim de semana. Mas antes, nós passamos um pouco mais de tempo apenas conversando sobre jogos em geral e trocando histórias de mesas antigas, tanto contos épicos quanto histórias de terror. Eu contei para ele sobre um jogador que eu tinha jogado junto e que teve um acesso de raiva dizendo que, em média, um bônus de mais 3 para acertar era mais eficiente do que ter uma vantagem nas rolagens. Eu me ofereci para explicar para aquele jogador como que ele poderia facilmente provar qual caso era melhor, mas ele não quis me escutar. Naquela época eu não me importei muito e deixei aquilo de lado, até porque eu não queria fazer isso se tornar uma discussão maior do que ela já era. O mestre, depois de tudo isso, ficou meio quieto e reservado. Ele me perguntou se eu já tinha feito uma faculdade ou se eu estava fazendo uma e no que eu tinha me formado. Eu disse para ele que eu já era formado em ciências da computação, mas que eu tinha tentado fazer um duplo diploma em matemática. Mas a única razão pela qual não tinha o meu diploma de matemática era por causa de bebidas e decisões ruins que eu fiz durante a vida. Eu acabei sendo reprovado na última matéria e simplesmente desisti. Peguei o diploma que eu já tinha e corri para as colinas. O mestre então me solta a pérola de que não sabia se eu iria me encaixar bem no grupo, dizendo que os outros jogadores poderiam não se dar bem comigo. Não era como se houvesse algo de errado comigo especificamente, era apenas uma questão de compatibilidade. Eu fiquei extremamente confuso. Eu já tinha jogado com praticamente todo mundo dali antes, e metade estava em um jogo que eu já estava mestrando. Mas, de repente, ele ficou convencido de que eu não podia fazer parte do jogo. Eu acredito que muito provavelmente esse mestre, nesse ponto, ele já estava meio que projetando uma insegurança que ele provavelmente estava sentindo dele mesmo, que provavelmente ele achava que ele não iria ser compatível com esse jogador, não que os outros jogadores não iriam ser compatíveis com ele. Mas isso é só minha opinião, vamos ver o que acontece na história aqui. Eu então fui rapidamente removido do servidor do Roll20 e do Discord. Como eu já estive em 1 ou 2 situações parecidas, eu não tentei nem contestar a decisão desse mestre. Estava claro que eu e ele não íamos nos dar bem, então não adiantava eu tentar discutir.
Mas eu mesmo assim queria saber o que eu tinha feito de errado, ou pelo menos o que tinha feito ele mudar de ideia. Mas, infelizmente, como eu não estou mais no servidor do Discord, eu não consigo conversar com ninguém de lá. Eventualmente, aquele mesmo amigo que me convidou para o jogo conseguiu uma resposta direta do DM. Um mestre tinha dito para ele que não gostava que eu sabia matemática avançada, e ele estava preocupado que eu iria encontrar a forma mais eficiente de jogar. Essencialmente, ele achava que eu iria fazer o jogo ser muito mais fácil para mim e que eu iria dar mais trabalho para ele equilibrar o jogo. Bom, acredito que aqui a gente possa abrir aquele tema que eu falei sobre opiniões, porque o mestre aqui está simplesmente assumindo que o jogador, no caso, o autor dessa história, ele vai realmente usar a matemática contra um mestre, entre aspas. Não é todo mundo que sabe matemática que vai usar isso para fazer a forma mais eficiente de jogar. Muitas vezes, o autor e o jogador simplesmente quer fazer uma jogatina casual e não pretende usar a matemática para encontrar a forma mais eficiente de matar um monstro, por exemplo. Muitas vezes, ele simplesmente quer curtir a vida e curtir essa mesa de RPG. Mas vamos continuar vendo a história para ver o que acontece depois. Ele disse para o meu amigo que ele não confiava em pessoas que sabiam muita matemática. Ele também tinha dito que tinha certeza que eu era uma boa pessoa e não se importaria de ser meu amigo, mas que ele não poderia jogar RPGs de mesa com alguém que vai usar a matemática para estragar o jogo. Eu não sei, talvez ele tenha pensado que eu estava sendo condescendente de alguma forma. Isso, ou ele realmente não gosta de pessoas que sabem matemática. De qualquer forma, como nós costumamos dizer, nenhum D&D é melhor do que um D&D ruim. Essa frase, ela consegue salvar muitas campanhas. Se você colocar na sua cabeça, sendo um mestre ou sendo um jogador, que se você tem uma situação que você acha que vai ser ruim para você ou para os seus jogadores, é muito melhor pisar no freio, parar com a campanha, do que você continuar com uma campanha que vai acabar sendo ruim para algum dos jogadores, ou até mesmo para o próprio mestre. Eu acho essa frase extremamente importante, e se você é um mestre ou um jogador que é iniciante, tenha em mente que, se você acha que essa campanha que você vai entrar não é para você, não tenha medo de encontrar e procurar outras. Mas e aí, o que vocês acharam dessa história? Vocês acham que o mestre fez a coisa certa, ou vocês acham que ele poderia ter feito de alguma outra forma? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado por assistirem, não se esqueçam de dar aquele like e eu vejo vocês na próxima. Até mais!